Bem-vindos ao podcast On.Off Desculpas. E o tema de hoje que o Espírito do Senhor me direcionou é que a vida continua. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em qual momento da sua vida que você se sentiu parado. Mas o Espírito de Deus te trouxe nesse vídeo para te dizer que a vida sim continua. Temos o objetivo de glorificar o nome de Jesus Cristo e estarmos ligados, mas ligados para que não venhamos ser enganados e vivermos dentro de nós o reino de Deus e a sua justiça. Mas para você avançar e continuar, é necessário usarmos a fé e ativarmos essa fé. Mas para isso precisamos tratar aonde tem a ferida, aonde tem o trauma, o que te fez parar. E às vezes a gente deixamos passar os dias e não devemos ignorar, porque o Senhor, Ele quer nos tratar e através das nossas vitórias glorificarmos o nome dEle. Porque estar aqui hoje é um desafio. O Senhor me direcionou, colocou esse projeto no meu coração de trazer esses vídeos de podcast em que o primeiro convidado é Ele, é o Senhor Jesus. Eu oro porque eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. E também poder compartilhar com vocês todas as bênçãos, tudo aquilo que Ele fez na minha vida, todos os desbloqueios, todas as angústias que foram superadas através do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor me alertou que estar aqui é estar em batalha. Então você que não me conhece e agora assistindo os vídeos aí do podcast On.Off Desculpas, ore por esse projeto para que almas sejam libertas e o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quando o Senhor trouxe ao meu coração, eu comecei a orar e eu falei: Senhor, mas como que vai ser? É um desafio para mim. E Ele falou: coragem, tenha coragem. Então, estar aqui para mim, eu estou superando mais um desafio, estou avançando naquilo que o Senhor tem para mim. Quando temos um encontro com Jesus Cristo, tudo na nossa vida muda. Mas o Espírito do Senhor falou comigo que muitos têm essa transformação, mas na caminhada param. Você que parou, você que está se sentindo desanimado, ou que algo na sua vida você sente que não vai para frente, ou que algo te angustia, eu venho te trazer essa palavra. Você é livre, livre para ser mais que vencedor em Cristo Jesus Cristo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas para isso temos que trabalhar a nossa mente. Você também que está aí buscando muitos conteúdos, vídeos que trazem o conhecimento. O conhecimento ele é excelente, ele é muito bom, desde que seja para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com conteúdos que vai mexer com sua consciência, te trazendo a incredulidade. Não, pelo contrário, a gente tem que usar o conhecimento para enfatizar a existência do nosso Deus. Que o nosso Deus é criador de todas as coisas e Ele tem nas mãos todo o domínio, Ele é poderoso. Então, onde eu e você colocarmos as plantas do nosso pé, temos que ter o conhecimento e entendimento que não estamos sozinhos. O Senhor vai na nossa frente. Estamos vivendo uma geração em que tem a palavra na boca, tem o Evangelho nas mãos, consegue gesticular, consegue falar, até mesmo colocar um status nas redes sociais: eu sou cristão, eu sou crente, mas não se posicionam com autoridade, crendo que o Senhor anda conosco. Não estamos aqui para comprovar, para ser ciência, estamos aqui para anunciar o poder de Deus, para dizer que Jesus cura, salva e liberta. Assim como Ele mudou a minha vida, a minha história, eu tenho certeza que se você parou nesse vídeo, Ele fez algo sobrenatural, alguma coisa o Senhor Jesus fez. Você não veio aqui por acaso. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está falando no seu coração nesse momento, para que você venha levantar a sua cabeça e ter discernimento do que é e do que não é do Senhor. Tome cuidado, porque o inimigo ele vem trazer confusão. E a gente está vivendo uma era de informação, onde vem muitas informações.
Tenha um filtro, tenha um filtro. Porque quando você filtra aquilo que presta, aquilo que não presta, e tudo que você faz para glorificar o nome do Senhor, Ele vai na sua frente. E eu venho te falar uma coisa, quando Jesus ele entra na nossa história, ele está na causa, no projeto, naquilo que a gente coloca nas mãos dele, é algo sobrenatural. Então, muitas pessoas trazem ao conhecimento, quando falamos assim, eu sou evangélico, eu sirvo ao Senhor, trazem como religiosidade. Eu falo de Jesus Cristo não como religião, eu falo como um estilo de vida, do que eu vivo, do que eu acredito, do que está dentro de mim, entendeu? Então não devemos usar a religião para dizer que serve ao Senhor Jesus pela boca. Não, a gente devemos de fato sermos discípulos, transformados, sermos luz na nossa casa, no nosso lar, onde colocarmos as plantas dos nossos pés. Não devemos nos deixar ser levados, porque o inimigo, ele quer fazer isso, trazer confusão. E a partir de hoje, você ouvindo essa palavra, esse podcast, você vai levantar a sua cabeça e vai filtrar o conhecimento, e todo o conhecimento você vai sempre associar com a grandeza divina, com a existência do Senhor, porque Ele está em todos os lugares. O que eu quero te dizer hoje é que você é capaz, é você que coloca dentro de si as suas escolhas. Quando Jesus ele passa no nosso caminho, quando ele tem um encontro conosco, ele não força nós a nada, é uma escolha, é que a gente é impactado com a presença dele, e muitas vezes esperamos dele, Senhor, faça por mim. Só que você já observou que nas passagens bíblicas, muitas vezes o Senhor vem com uma pergunta referente aonde dói, onde houve frustração. E para estar aqui hoje, o Espírito do Senhor me trouxe a palavra lá em João, no capítulo 21, no verso 5, onde os discípulos foram pescar, não pescaram nada, e aí o Senhor Jesus aparece, e os discípulos não reconhecem que é o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus pergunta assim, tendes algo para comer? Foi uma frustração. Eles foram pescar e não pescaram nada. Aí muitas vezes o Senhor está falando com você, está mostrando às vezes em pregações dentro da igreja, você ouve umas palavras assim que são transformadoras, mas nada acontece. Você ouve, mas não muda. Por quê? Porque isso tem que ser uma decisão sua, você tem que decidir. O Senhor te dá a palavra, o Senhor te dá o conhecimento. Porque conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, é o que ela nos liberta. Mas é uma decisão, eu quero ser liberta. Eu decido ser liberta. Então a decisão vem através de nós, através do que? Da mudança. Mas para a mudança acontecer, não basta somente falar assim, ei problema, sai daí, sai problema da minha mente. Igual esse conflito aí dos discípulos. Eles foram pescar, mas não pegar nada. E aí Jesus Cristo foi, tendes algo para comer? O Senhor Jesus, ele fala hoje nos nossos corações, ele traz a pergunta para você e para mim, aonde que é que está a ferida? Onde está doendo? Aonde é que está bloqueando a mente? Porque o contexto desse podcast é trazer o que? O conhecimento que a vida continua. A vida ela não para. E aí muitas vezes a gente fica esperando Deus vai fazer algo. E às vezes Deus não faz e a gente coloca a responsabilidade em Deus porque Ele não fez. Não, pelo contrário, Ele já fez. Ele já está operando, Ele já está disponibilizando a sua palavra. A gente tem o quê? A gente tem a oportunidade de ter essa transformação, de conseguir falar com o Pai através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não haveria possibilidade de ter uma intimidade, de uma oração, de falar, Senhor, me dá uma direção, Senhor, fala comigo. Mas vindo Jesus Cristo, Ele muda uma história, assim como muda a minha e a sua, porque a geração é agora. O contexto da história é a minha e a sua. Então você tem que fazer a diferença lá no seu lar,
Mas antes de você fazer a diferença lá no seu lar, na sua casa, o que você faz, você tem que fazer a diferença para si mesmo. Olhar para si mesmo. E foi a revelação que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer aí conteúdos, para que a gente possa olhar para dentro de nós, fazer uma faxina dentro de nós, para que a gente possa o quê? Avançar, porque se a vida continua, eu também preciso continuar. Será que você pode dizer aí, eu preciso continuar e eu vou continuar? É uma decisão, e essa decisão de continuar, trazendo aí o contexto do podcast, continuidade vem não olhando para o problema. O que está ocasionando um impedimento nosso, muitas vezes, é algum sentimento dentro de nós que causa um bloqueio, sentimentos de inferioridade, sentimentos de medo, sentimentos de angústia. Sentimentos de perda. Então a gente trata em cima através da palavra, porque conforme eu falei aqui ao decorrer desse vídeo, foram muitos anos aí vendo o Senhor Jesus trabalhar, salvar vidas, curar pessoas, e as experiências que eu tive muitas vezes através da palavra. Essa palavra que cura, essa palavra que liberta. E sempre o Senhor falou comigo que a decisão tem que vir do nosso eu quero. Porque o Senhor, ele já liberou a bênção. Ele já está disposto a operar dentro de nós. Então, tudo que existe, você me enxerga, eu não sei quem você é, mas eu enxergo as demais coisas aqui, e o enxergar no âmbito físico é muito fácil. Eu enxergo, se eu vejo alguma coisa que está incoerente, eu vou lá e verifico o que está acontecendo, se eu vejo que se está sujo, eu limpo. Mas quando é espiritual, quando é a tal das energias, que tudo é energia, que muitas pessoas que trazem hoje a questão de energia, e independente, o espiritual, ele para ser vencido, a gente só consegue através, primeiro, daquele que tudo pode, daquele que tudo é, que é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, o entendimento que existe um âmbito espiritual. E para mim avançar nesse âmbito espiritual, eu tenho que me posicionar espiritualmente. E a posição do espiritual é mudar. E a mudança para nós, seres humanos, que estamos acostumados com uma rotina, estamos acostumados, e muitas vezes, aí sempre naquele pensamento, e vinha essa palavra hoje para mim, para você, que nos diz assim, para de pensar naquilo que te bloqueia. É difícil, não é? Mas é um exercício que diário. Então, temos que colocar em prática esse exercício diário. Daquilo que nos impede, não vai me impedir, mas o que eu tenho que fazer? Diariamente. Eu tenho que colocar em prática diariamente, acreditando que eu vou obter um resultado, porque se tudo é espiritual e eu mudo o meu pensar, eu mudo o meu posicionar, e eu também oro, porque o Senhor está a nos ouvir. A questão é, eu posso te trazer várias soluções aqui, mas se eu te disser que você está sozinho ou sozinha, você vai recuar. Porque essa sensação de estar sozinho, de abandono, de enfrentar algo que muitas vezes para você é um bloqueio que te para, é complicado. Mas a novidade de vida hoje, através deste vídeo aqui, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. O Espírito do Senhor está conosco. E é através desse Espírito que vamos o quê? Ter força de avançar diariamente. Porque quando recebemos a palavra, temos força, temos energia, temos o quê? Ânimo. Mas e amanhã? E depois desse vídeo? Será que você vai perseverar? Então, quando decidimos entregar a vida para Jesus, quando eu entreguei e decidi viver para a glória do Senhor Jesus, conhecer a vontade do Senhor, se dedicando em oração, na leitura da palavra, eu entendo que o Senhor ele tem algo muito maior. E nós, muitas vezes, só enxergamos o que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor é pequeno.
diante do que o Senhor tem para nós, você vai perder a sua paz, a sua alegria por problemas pequenos, por problemas que tiram a sua paz? Por que você não muda a forma com que você se posiciona diante desse problema? Se é muitas vezes o seu esposo que muitas vezes te irrita, ou problemas com o seu filho, por que você não se posiciona diferente? Por que você não senta e conversa? Não, eu vou me posicionar a partir de hoje diferente, vai ser assim, dessa forma. Porque se a gente não olhar para nós, dentro de nós, e não se posicionarmos de forma com que queremos viver aquilo que tanto almejamos, que é a paz do Senhor, ela vem como? Quando estamos conectados com o Senhor. Mas a conexão do Senhor vem quando estamos em equilíbrio dentro de nós. Às vezes trazemos pensamentos que não estão de acordo com a palavra. Pensamentos que te traz angústia, que te traz bloqueios. E é o que está trazendo hoje nesse tema, que a vida continua. Então, se a vida continua, eu também preciso continuar. Eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. E é já, é hoje, é agora. E para isso, eu vou começar a trabalhar dentro do meu psicológico, dentro de mim, trazendo aquilo que me impede de avançar. Através de uma situação que eu passei, que eu vivenciei em algum momento da minha vida, alguma história que você vai analisar você mesmo. Porque quem melhor se conhece você do que você mesmo? Quem conhece o coração do homem melhor só o Senhor Jesus Cristo. E você também se conhece, você sabe quem você é. Então por que você tem medo de se enfrentar? Não deve ter medo. Deve olhar para você mesmo, deve respirar. Porque o respirar oxigena o nosso cérebro. Isso é fato. Então, o oxigênio no nosso cérebro, a gente não está muito agitado. E a gente consegue ver com clareza. O inimigo está o quê? Ao nosso derredor. Mas se a gente tem o objetivo de vencer, a gente tem que ter essa prática de querer ir mais além. Eu sei que hoje tem muitos recursos, tratamentos, terrenos. E é válido. Você que faz terapia, você que tem que passa no psicólogo, psiquiatra. Eu não conheço essa situação. Eu só vim aqui trazer aquilo que é de mais valioso, que mudou a minha história, que é o poder que há no nome de Jesus Cristo e o seu conhecimento. Quando ele traz o meu conhecimento e ele diz para mim que na minha mente está o bloqueio e eu preciso desbloquear, por que não desbloquear? Por que dizer por que dizer que não vai acontecer, sendo que Jesus disse que eu consigo? Então, a gente tem que ter esse posicionamento, entendeu? E não somente buscar o recurso terreno que é válido, mas o meu socorro, eu venho trazer essa palavra, o meu socorro vem do Senhor. Eu busco o Senhor, me dá uma direção. Muitos não fazem isso, podem dizer assim, não, mas não pode espiritualizar tudo. Quem é maior que Cristo Jesus? Quem tem um domínio sobre todas as coisas? Quem é médico dos médicos? Quem é juiz dos juízes? Temos que ter uma fé viva, não uma fé morta. Uma fé que eu preciso ver para crer. Não, a fé não é isso. A fé é aquilo que não se vê, crê. Eu não vejo, mas eu creio. Então esse bloqueio você não vê, você livre desse bloqueio, porque para você é uma montanha, é grande. Mas pela fé você vai conseguir no nome de Jesus. Porque não existe outro nome na face do mundo inteiro que tem tanto poder quanto o nome do Senhor Jesus Cristo. E é esse nome que liberta. É esse nome que traz para nós o refrigério. E eu preciso viver diariamente. Então, para eu viver o poder que há nesse nome, utilizando ele. Ficar alimentando os pensamentos que te fizeram parar. E a vida está o quê? Continuando. Se a vida continua, Jesus diz assim, ei, acorda. O que pertence a você
é o direito de escolha. O que te para é o que está aqui dentro da cabeça. É o que passa na sua mente. Então, se o que passa na sua mente te bloqueia, você vai começar a trazer pensamentos que venha tirar esses pensamentos que te bloqueiam, cancelar esses pensamentos. E se vir na sua mente, você vai buscar outros pensamentos e colocar no lugar. Como que faz isso? Esforço, dedicação. Isso é batalha. E a batalha a gente vence orando e praticando. E nessas informações que a gente está vivendo no dia a dia, a gente prefere muitas vezes buscar o recurso da terra, sendo que a gente tem o recurso do céu. E para viver esse recurso do céu, a gente tem que buscar. E é buscando que a gente tem mais fé. Na fé no Deus vivo, que tudo pode por nós. Você que está ouvindo esse vídeo de podcast, vamos lá, comece a pensar aí na sua vida o que está te bloqueando. O que te faz parar? E muitas vezes você fala assim, não, eu estou satisfeito em todas as áreas da minha vida, mas eu gostaria de ter mais. Mais o quê? O que você gostaria de ter mais? E você vai trazer isso na sua mente. Aí eu te falo assim, é impossível você ter esse mais? Por que você não consegue ter esse mais? E trazendo à existência o conhecimento do Evangelho, que te possibilita, que me possibilita de avançar, de ser livre, temos que trazer diariamente essa palavra, eu sou livre, livre. Não vai ser mãe, não vai ser pai que vai me segurar, não vai ser alguma situação, algum trauma, eu sou livre. Então, livre é recomeçar. Você que tem esse bloqueio, muitas vezes essa angústia, essa tristeza, você é livre. Livre para tirar a tristeza e colocar alegria. Porque são emoções, e as emoções precisam ser o quê? Tratadas. E como tratar? Buscando recursos da terra, eu estou te dizendo que é possível tratar buscando também recursos do céu. Buscando o recurso do Deus vivo, do Deus que tudo pode. Que recurso é esse? É o recurso de orar. Muitas vezes eu não tenho vontade de orar, mas eu oro mesmo assim. Mas a minha emoção é não querer orar. Não, para que eu vou orar? Eu estou com preguiça, eu não quero ir orar. Mas eu vou mesmo assim porque eu sei que aquilo é bom. Então tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que vem da palavra, busque. Busque, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que avancemos e principalmente vivenciamos o Evangelho dele na nossa vida. Quando trazemos o reino de Deus para dentro de nós, todos os questionamentos, todas as aflições que passamos, a gente olha e vê Jesus. Você consegue ver Jesus na sua vida? Você consegue ver Jesus aí nessa trajetória que você está vivenciando? Eu sei que superar bloqueios e falar assim, está dentro de você e agora como que eu vou fazer isso sozinho? Você não está sozinho. Lembra do que foi falado aqui? Deus é contigo. Então, quando você acordar amanhã, você vai lembrar dessa palavra, você vai falar assim, Deus é comigo, eu vou conseguir. Nem que você precise ficar na frente de um espelho e você diga para você mesmo, bloqueio tal, saia da minha mente, porque Deus é comigo. Eu decido viver o novo de Deus na minha vida. Eu decido avançar o novo de Deus na minha vida. Nem que você faça um propósito de oração e fala, Senhor, eu quero mais. Eu estou satisfeito, mas eu queria vivenciar mais na minha vida. Eu não sei qual área que você deseja mais, mas esse mais você tem que colocar um objetivo para glorificar o nome do Senhor, para ser abençoado, abençoar a sua família. Mas quando a gente coloca o nome, o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, o que acontece? As demais coisas não são acrescentadas. Então eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem objetivos, mas estamos aqui para buscar o reino de Deus e a sua justiça e vivenciarmos aqui dentro de nós. E para vivenciarmos aqui dentro de nós, temos que crer e acreditar. Não é uma tarefa fácil. Quem disse que seria fácil? O próprio Jesus falou assim que teríamos o que? Aflições. Mas essas aflições não pode nos parar.
Você está se sentindo angustiado? Você está se sentindo parado? Não, você vai avançar sim. Por quê? Porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu avanço pela glória de Deus, pela graça de Deus. E você que ainda não é convertido, não entregou a vida para Jesus, mas se identificou com esses vídeos, que você venha ter ainda mais o esclarecimento e ter um encontro com Jesus Cristo. Porque quando temos esse encontro, nós começamos a ter um alívio. Quando Jesus ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, esse cansado e oprimido, de fato, tira-se dentro de nós esse cansaço. Porque muitas vezes levamos dentro de nós traumas de infância, momentos difíceis, coisas que vêm lá do passado, da família. Mas quando temos um encontro, nós recebemos o quê? O sangue de Jesus Cristo. Nós somos transformados. E essa transformação não é só da boca para fora, não é só um momento que por estar dentro da igreja, por estar em algum local, você se sentiu tocado pela palavra. Não, é um poder de decisão. Você já ouviu falar na palavra que a palavra do Senhor tem poder? Que Ele criou as coisas com o poder da palavra. Imagina esse mundo que a gente vivencia. A palavra ela também tem poder. Então você tem que trocar para uma das coisas que vai ajudar a desbloquear, destravar pensamentos negativos que te bloqueia, é usar a palavra. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou abundante. Deus é comigo, eu não sou sozinho, eu sou linda, eu sou maravilhosa, Deus é maravilhoso, eu tenho uma família abençoada. E mesmo não vivenciando isso, você vai usar o poder da palavra, porque é disponibilizado para nós vivermos todas essas bênçãos. Então, como viver? Colocando o que na prática? Na prática, e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é uma prática que fala para você viver livre, dizendo que para você desbloquear tudo que precisa desbloquear na mente, mas seja livre, livre até mesmo de crer no Senhor. Não, nós temos um equilíbrio, e o equilíbrio é o Senhor, o nosso Criador, é Ele que nos criou. Quem nos conhece melhor que ninguém é Ele. Quando andamos com Ele, não estamos sozinhos, porque Ele nos livra. Você pode dizer assim, livra. O Senhor me livra. Sim, por mais que desejamos vivenciar o chamado do Senhor na nossa vida, e desejamos destravar para seguir a vida, tem o quê? Tem as setas do diabo, tem as adversidades do dia a dia, tem as armadilhas malignas. Que armadilhas é essa? Pessoas que podem vir com uma palavra que vinha te trazer tristeza, ou alguma situação que vinha trazer angústia, ou até mesmo uma doença, alguma coisa que vinha te trazer preocupação. Mas o livramento vem do Senhor. Quando não andamos sozinhos, Ele vai na frente. Por isso que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque Ele sabe de tudo. Então, se Ele sabe de tudo, eu não devo me preocupar com o amanhã. E um dos bloqueios, muitas vezes, que as pessoas sentem dificuldades é superar o que é a ansiedade. E a ansiedade só é superada quando colocamos para o Senhor e falamos, Senhor, isso que me preocupa. Trazer o Senhor como um ser de relacionamento, de se relacionar com o Senhor. E você dizer, orou, você vai dizer para você, não se preocupa mais com isso. O Senhor está cuidando. Não se preocupa mais com isso. Ah, mas e se eu não conseguir? Continua. A nossa mente, ela está acostumada com um jeito. Para você mudar esse jeito da sua mente, do seu jeito de viver, é continuar, é um desafio. É não parar, é prosseguir, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Por mais que não estamos sendo vistos por quem gostaríamos de ser vistos, ou não estamos vivenciando algo que gostaríamos de vivenciar, o importante é que estamos no caminho, esse caminho que leva para o céu. O objetivo é viver para a glória de Deus. Em qualquer sonho, em qualquer objetivo, em qualquer cargo, em qualquer lugar que você queira estar para a glória de Deus. Porque você querendo estar para a glória de Deus, Ele sempre vai estar lá. E Ele sempre vai ter uma pergunta, tendes algo para comer? Ele sempre vai apontar, por que está ferida aí? Por que está doendo? Ele sempre vai apontar, por que está assim? Por que está sofrendo?
Não porque Ele gosta ou quer ver você sofrendo, não. Para dizer assim, ei, lembra de mim. Lembra do que eu passei por você? Lembra do que existe na sua vida, que é o poder de autoridade, de querer servir ao Senhor, de expulsar literalmente com poder e autoridade aquilo que te causa mal. Ergue a cabeça. A importância de enxergarmos a dimensão espiritual é essa, de nos posicionar. E o posicionamento diante das circunstâncias é o que nos faz o quê? Ser livres, ser felizes, mas sempre para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, você tendo esse entendimento, eu sempre na minha caminhada, quando eu ia passar por alguma dificuldade, eu sempre dobrei meus joelhos e falei com o Senhor. E falando com o Senhor, Ele sempre me trouxe a revelação da palavra através da Bíblia, ou Ele falava comigo de uma forma sobrenatural, mas Ele nunca, jamais, Ele me deixou sem orientação. Por quê? Porque eu buscava. Buscar é necessário. E não se sinta cansado. Por que está cansado? Cansado, que a vida continua. É bom. Então a gente tem que olhar a vida com os outros olhos. Quando temos Jesus Cristo, quando decidimos avançar com a vida que está continuando, a gente tem que olhar o lado bom da vida. Tem que enxergar as coisas. Se é mais um desafio, seja um guerreiro. Se veja como uma guerreira, se veja como um guerreiro e enfrente essa situação de cabeça erguida. O Senhor sempre fala no meu coração, indo em algum lugar para levar a palavra do Senhor, às vezes Ele mostra pessoas que são oprimidas pelo diabo, por pensamentos que bloqueiam a mente dessas pessoas, porque essas pessoas se sentem o quê? Oprimidas, elas não se sentem capazes, mas a capacitação vem através do processo. Temos que enfrentar. O aprendizado é uma fase legal, a gente tem que curtir, a gente tem que se alegrar diante daquilo que a gente está evoluindo no Senhor. E no nosso dia a dia temos que levantar a cabeça e tratarmos as nossas pendências da vida com cabeça erguida. O Senhor é comigo. O Senhor, Ele vai me direcionar nesse dia, Ele vai me dar forças. E sempre nos vídeos aqui do podcast, com vários temas, você sempre vai ouvir falar dessa passagem de João 21, porque foi através dessa passagem que o Senhor, esse projeto aí de podcast para falar com vocês. Por que Ele trouxe João 21? Ele falou para mim, filha, fala para meus filhos que eu sempre estou à espera, eu sempre estou ali para ajudar, com brasas acesas, com alimento, com peixe, com pão. Eu sempre vou estar ali. Jesus, nesse capítulo, ele pergunta, temos o que comer? E aí, quando eles falam, não temos nada, o próprio Jesus, ele fala assim, então volta e lança a rede do lado direito. Então, obedecer a palavra de comando. Se eles não voltassem, mas eu já fui lá, já tentei. Você possa estar vivenciando essa mesma circunstância. Eu já tentei de tudo, já vi outros vídeos. Eu estou tentando fazer um tratamento. Não é isso. É você se enxergar quem de fato você é. Sabe quem você é? Deus te criou para ser mais que vencedora. Não vencedora para mostrar os seus status. Não. Vencedora para morar no reino dos céus. Mas para morar lá no reino dos céus, a gente tem que fazer esse reino para dentro de nós. Temos que sentir esse amor. Temos que nos posicionar. Você sabe aqueles soldados que amam a pátria? Que têm honra de servir a pátria? Tenho orgulho de servir ao Senhor, porque Ele me libertou. E eu sirvo a Ele não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. E o que o Senhor representa na sua vida? Mas eu ainda não tive um encontro. Calma! Tem muitos vídeos aqui que vamos falar sobre o encontro com Deus, sobre falar com Deus, sobre oração. Mas para isso, vamos começar nesse vídeo, que a vida continua. Vamos continuar, mas para continuar você precisa ter uma visão diferente. Porque os meus olhos enxergam de uma forma, os seus olhos enxergam de outra. Mas qual é a verdade? A verdade para mim é o Evangelho de Jesus Cristo. É o divisor de águas. É o que me diz que eu posso ou que eu não posso. A verdade para mim é que Jesus vai voltar. E a verdade para mim é que eu creio no reino dos céus. A verdade para mim é que eu sou amada pelo Espírito do Senhor.
e que Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você lá na cruz. E que verdade você carrega? O que tem te movido o seu coração? Tem pessoas que às vezes têm apego a coisas, a pessoas que te maltratam, amizades ou relacionamentos que te maltratam, ou frustrações que te trazem a tristeza e a angústia. E para isso a gente tem que andar de cabeça erguida e ser bem resolvido por nós mesmos. Mas a gente só consegue alcançar todos os nossos objetivos de viver uma vida plena quando deixamos o amor de Deus, de Jesus Cristo entrar em nós, de sermos transformados pelo amor. Ah, mas se eu viver assim, eu vou deixar de vivenciar muitas coisas do que eu gostava nessa vida. Mas estamos falando aqui de gostar das coisas dessa vida, que tudo passa. O carro novo, que hoje é novo, mas daqui a algum tempo não vai ser mais novo. A casa que hoje é nova, daqui a um tempo não vai ser mais nova. Aquilo que antes te interessava na internet para você comprar, que te trazia entusiasmo, já não traz mais, porque você já tem, tudo passa. Será que você pode dizer que tudo passa? Mas o que não passa é a palavra do Senhor, é aquilo que Ele tem para nós. A gente vai envelhecer, mas se a gente tem o Senhor Jesus dentro do nosso coração, a gente somos mais que vencedores, porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não deixamos esse mundo nos contaminar. Quais são os valores desse mundo atual? Quais são o que eles estão fazendo com a família? O que o Satanás e o inimigo está trazendo através dos noticiários, através dos entretenimentos? O que está trazendo? Qual alimento de pensamento que está trazendo? Que tudo é livre, tudo é liberado, mas não existe amor, não existe libertação. Só existe o que? O caos. Mas na palavra de Deus, quando servimos ao Senhor, temos os princípios da família, temos o amor do Senhor, temos o direcionamento, temos um objetivo e um propósito para viver. Quando decidimos vivenciar para a glória de Deus, nada, a gente tem que colocar no nosso coração, nada pode nos tirar da presença de Deus, porque a presença de Deus tem que ser maior, tem que ser um objetivo maior na nossa vida. Só esse fato de estarmos servindo ao Senhor, já nos traz aquele ânimo, aquela alegria. Temos que erguer a cabeça e confiar no Senhor todos os dias, diariamente. Não somente nesse vídeo, mas após esse vídeo continuar e servir ao Senhor e principalmente tirar os bloqueios da nossa mente, tirar aquilo que nos impede de avançar. E se você sentir tristeza, troca essa tristeza por alegria em nome de Jesus. Se você sente medo, tira esse medo e coloca amor aí. Quero ver se não vai. Eu não sei como fazer. Ora, vai orar, vai buscar ao Senhor. Mas se eu buscar um tratamento? Você pode buscar um tratamento, mas eu quero te dizer através desse vídeo que Jesus, se você crer, se você se apegar com Ele e pedir para Ele, Ele vai te ajudar sim, porque Ele é vivo, Ele é fiel. Então creia, você tem que trazer isso para você. O que você quer ser, o que você quer viver a alegria, quer viver a paz de Jesus Cristo, quer viver o propósito, traga isso diariamente, viva isso diariamente e lembre-se, você é único, você não é igual a mim, você não tem que viver como eu vivo, ou eu viver como você vive. A gente tem que viver aquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós é o reino dos céus. Só que para vivermos esse reino, para sermos transformados e avançarmos aquilo que Ele tem, a gente tem que deixar de se importar. Mas se importar com o quê? Com a opinião dos outros, com a opinião nossa mesmo, de questionar, mas eu já tentei, mas eu já fiz dessa forma, mas eu já fiz dessa maneira. Parar de julgar, deixar o ego, vocês entendendo? Deixar coisas que não agradam a Deus. Então o filtro que eu e você vamos usar nesse vídeo, através dessa palavra, desse vídeo está agradando a Deus esse pensamento? E se não, joga fora, sai daí. E como que eu vou fazer para esse pensamento sair da minha mente? Você vai substituir por um outro. Qual? Bom, qual é o contrário desse pensamento que seja bom para o Senhor? Você vai saber, porque o seu pensamento é o único que você está vivendo, é o único, só o Senhor sabe. E essa palavra vai trazer um despertar na sua mente, que você tem que ter controle do que passa na sua mente. E aí, vamos também ter um vídeo aí, o Senhor vai preparar um vídeo para que a gente venha superar vícios, porque tem pessoas além dos pensamentos que estão em vícios, que estão aprisionados. O sangue de Jesus tem poder. A gente repreende o poder maligno que aprisiona mentes através de vícios. Mas hoje eu trago o princípio de
todas as coisas, que é a fé, eu creio. Eu creio, eu avanço, então eu pratico usando a palavra, porque o Senhor fez tudo pela palavra, e a palavra do Senhor nos diz nesse exato momento, não tem o que comer, mas Ele nos dá uma ordem, vai lá, volta, joga a rede, e você vai ver peixes, bonança na minha e na sua vida, e é através nesse momento, através dessa palavra, desse exato momento, desse vídeo, que eu queria que você chegasse. Porque falar sobre conflitos, falar sobre situações que vivenciamos, trazendo contextos na nossa vida, mas o objetivo do Senhor sempre foi que pudéssemos vivenciar a bonança, mas muitas vezes temos que passar pela escassez, temos que nos sentir às vezes sozinhos, temos que passar por esses pensamentos para que entendamos que Ele é o poderoso, Ele é soberano, Ele que manda, é do jeito dele e da vontade dele, para que a gente não venha o que? Crescer o ego. Eu posso, eu tenho, porque tudo passa, como a gente estava falando aqui, nesse vídeo de podcast, vai passar, tanto momentos bons como momentos ruins. Tem pessoas que agora estão vivendo momentos bons, mas estão travados na mente, estão vivendo bloqueados e não estão felizes. E às vezes pergunta para si, mas por que eu não sou feliz se eu estou vivendo um momento bom? Tem pessoas nesse momento que estão vivendo momentos difíceis, desafios. E acha que o problema é o desafio. Mas também carrega em si problemas que bloqueiam a sua mente de avançar. Porque a vida segue. Então você tem que se olhar para dentro de si, não para o arredor do que está acontecendo, para o cenário, se está bom ou se não está bom. Porque nós servimos ao Senhor, olhando para dentro, e se olharmos dentro e encontrarmos o que é a palavra, nós somos mais que vencedores. Por isso que eu queria que chegasse nesse exato momento desse vídeo, para você entender como que podemos trazer o reino de Deus para dentro de nós, dessa forma. Ouvindo a palavra e praticando. E nos momentos difíceis a gente vai olhar para dentro de nós e a gente vai achar algum pensamento da palavra que vai nos indicar, é o Espírito Santo nos indicando para que a gente venha o quê? Fugir de pensamentos ruins que nos trazem tristeza, angústia e dor. Mas para isso a gente tem que começar num ponto de partida, de treinar a nossa mente, de treinar o que passa aqui. Porque o Senhor, Ele tem o controle de tudo, nós não. Nós somos carentes, nós precisamos dele, a graça e a misericórdia dele que nos sustenta, mas ele é tão bom que nos trouxe através dessa palavra para entendermos que se a gente perseverar, e é importante perseverar, se a gente perseverar, venceremos todas as aflições. Por isso que ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci. Quem venceu? Jesus. Então se ele venceu todas as aflições, se Ele está dentro de nós, se a gente nos preocupa nos pensamentos em trazer Ele, nós vamos vencer, porque é por Ele, é Ele que nos ajuda. Lembra que no começo desse vídeo a gente estava falando assim, não estamos o quê? Sozinhos. Porque muitas vezes tem pessoas que estão até se superando, estão se evoluindo. Uns já, se posicionaram como já evoluídos, mas não tem Jesus Cristo. Será que evoluíram? Porque o pensamento sempre vai ter outro questionamento, sempre vai ter outro desafio e sempre vai ter outra batalha. Será que vai ter sempre disposição para enfrentar? Sabendo que nós, seres humanos, somos feitos de muitas emoções e essas emoções muitas vezes nos sufocam. E é por isso que eu trago esse testemunho meu, porque eu venci todos os pensamentos que me sufocavam, todas as angústias, através de trazer o reino de Deus para dentro de mim. Então todas as vezes que eu me sentia angustiada, todas as vezes que eu me sentia oprimida, ouvia um pensamento que eu não iria conseguir, eu olhava e procurava Jesus. E às vezes vinha um pensamento, eu procurava assim, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus, olha esse pensamento, me ajuda. O que eu posso substituir? E imediatamente eu tenho que me substituir, porque eu não posso ficar alimentando, ficando constantemente vendo esse pensamento, porque a nossa mente ela se acostuma.
Mas para a gente mudar, a gente precisa o quê? Enfrentar as batalhas, persistir. E como a gente falou, a gente tem o âmbito espiritual. A gente tem controle de olhar para dentro de nós e de organizarmos os nossos pensamentos. E a organização muitas vezes requer dedicação, não é fácil. Mas tem o âmbito espiritual, tem o externo. E esse externo a gente só consegue vencer essas lutas com autoridade. E essa autoridade vem através do nome de Jesus. Então use esse nome, use na sua casa, use na sua vida, olhe para o espelho. O Espírito Santo sempre me revelou muitas vezes pessoas que se sentem incapazes de conquistar algo porque receberam uma palavra de incapacidade, uma palavra ruim. Você não consegue, você não presta, você não serve para nada, não é assim? Mas o Senhor diz assim, tira esse pensamento, coloca outro no lugar. Eu tenho valor, eu presto, eu sou capaz, Jesus é comigo, eu vou conseguir. E começa também a trazer projetos e sonhos. Se você tem dificuldade, pessoas que têm dificuldade de sonhar, começa a anotar, para um momento e pensa assim, o que eu poderia trazer um projeto, um sonho para mim, e começa a anotar, porque o Espírito de Deus, ele direciona e ele ajuda quando é para glorificar o nome dele. Então que essa palavra possa te abençoar. E os discípulos voltaram, lançaram a rede e voltaram cheios de peixes. Vai haver muitos momentos na sua vida que você já tentou várias vezes, Deus deixou, permitiu. Mas vai ter momentos que, como esse, através desse vídeo, que Deus vai falar para você, lança de novo, volta nesse pensamento, tira esse pensamento aí da sua mente e avança, porque a vida continua. E você possa parar para respirar. Quando tudo estiver um caos, para respirar. E lembra da grandeza de Deus, de tudo que Ele representa, de tudo que Ele é, porque estamos aqui para a glória do nome dEle. Adorador é isso. Incluir Deus no dia a dia, na nossa vida, nos nossos afazeres, não tomar nenhuma decisão sem Ele, fazer dEle o nosso refúgio de fato, o nosso esconderijo de fato, e ter orgulho de ter Ele, porque Ele sim merece ser adorado. As pessoas às vezes esperam reconhecimento de seres humanos aqui da terra, que cada conquista que você receba, que cada lugar que Deus te coloque, que seja para glorificar o nome do Senhor, que você possa colocar um sorriso no Senhor, e a cada conquista você dizer, Senhor, é para a tua glória, porque isso é viver o propósito, é reconhecer o propósito, é reconhecer que Ele está no controle, porque aqui a vida é passageira, mas sabemos que é só um período de transição, de evolução. Então se eu evoluir naquilo que Ele tem, superando os traumas, superando os bloqueios, porque a vida continua, e eu continuo com Cristo Jesus, eu não vou perder tempo para dar atenção para o mundo, para as coisas do mundo, para palavras negativas, não. Eu decido, eu tenho controle, o Senhor é comigo, eu não ando sozinha. Comece a trabalhar esses pensamentos na sua mente e comece a ver mudança. E deixe seu comentário aqui, você que gostou desse vídeo, você sentiu que Deus falou com você, interaja, fala que Deus falou com você, fala que você recebeu essa palavra, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais gente, e assim eu também posso entender e gravar mais vídeos, que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Lembre-se, podcast on, off, desculpa, não tem mais desculpa. Você pode, você é capaz. Deus é contigo, você não anda sozinho. Vamos estar mais ligados.